ele me falou que gostaria de trazer algo da sua vida, compartilhar um testemunho nessa noite. Pode subir aqui, Jorge. Melhor lá embaixo. Não, não faça isso. Então, o Jorge é nosso irmão, amigo na fé aí há muito tempo já, né? E graças a Deus por isso. E Deus tem feito grandes coisas em sua vida. Temos a grata alegria de estarmos como pastores acompanhando, vivenciando isso junto com ele. E ele hoje quer compartilhar alguma coisa conosco. Amém? Então vamos receber esse testemunho em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? O pastor falou, já tem mais de 20 anos aí, eu acho que a gente está sendo melhor que eu em relação ao prazo aí, né? A data. E de fato, ele tem acompanhado bastante coisa assim na minha vida, né? E hoje eu vou tentar me segurar um pouco aqui, porque hoje foi um dia muito especial para mim, assim. Estou com 43 anos, fiz 43 anos esse ano aqui. E, desde então, eu sempre tive dificuldade em relação a mim e a meu pai, né? E assim, até os 19 anos, eu não tinha conhecido Jesus ainda, a gente tinha uma relação muito perturbadora, assim, sabe? Então, a gente não tinha muito respeito, era uma convivência bem caótica, eu diria, né? Até que ele pegou, né? Com 19 anos, ele acabou deixando a nossa casa, foi embora, e desde então não tinha voltado mais, né? Até o desfecho dessa história aqui. E aí, durante todo esse tempo, eu sofria bastante, né? Hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais, eu posso contemplar minha filha, que eu não poderia ser pai também, mas ele deu um presente para a gente há 7 anos atrás. Esse ano, a Laura, esse mês, dia 29, agora a Laura faz 7 anos de vida, né? Então, eu sempre sofria bastante com essa questão de Dia dos Pais. Chegava o Dia dos Pais, via meus amigos, via aquelas coisas todas, e aquilo me machucava bastante, porque eu falava, pô, né, assim, estou na igreja, estou com Deus, apesar de a gente ter o Pai de todos os pais, né, dentro do nosso coração, aquilo me atrapalhava um pouco, assim, na comunhão, enfim, né, na minha fé ali, até que, em 2010, eu tive a oportunidade de ir até onde ele estava, né, onde ele está até hoje, na verdade. E chegando perto dessa viagem, assim, até tive, não sei se o Ramon vai lembrar, mas eu tive um papo com ele, tive um papo com uma outra amiga nossa em comum, né? E aí aquilo que era para ser uma viagem apenas de férias, né? Assim, de rever familiares, porque até então eu estaria saindo daqui para rever meu avô depois de 16 anos que eu não o via. Foi chegando perto da viagem, aquilo apertou bastante, assim, em relação ao perdão, né? Então, foi dando os dias da viagem, assim, falei, pô, e agora, né? Agora me senti na sinuca de bico, assim, falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu vou fazer a minha parte, eu já estou saindo daqui, ele está no estado de Alagoas, e vou até lá, né? Então, fui até lá, fiquei ali 10 dias na casa do meu avô. Foram dias muito bons, assim, porque foi a última vez que eu vi meu avô vivo, ele já estava com 93 anos, 3 anos depois ele veio a falecer, e era o único avô vivo que eu tinha ali, né? Mas o que foi marcante para mim em toda essa história ali, naquele ano de 2010, foi que eu consegui, mesmo não vendo meu pai naquela situação, eu consegui perdoar ele ali, né? Então, o Ramon, a Priscila e a nossa irmã Cimeire, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, um pouco daquela história ali, aquele lugar ali em específico, e eu pude entregar para Deus ali aquele sentimento. Então, de 2010 para cá, eu não sofria tanto em relação a essa questão de Dia dos Pais e tal, né? E aí a gente vem, né? Vem amadurecendo na fé, vem, né? E aí essa questão de perdão para mim estava até então resolvida, né? E a gente vem caminhando aí. Quando no ano passado, né? Depois de 10, 14 anos, eu já casado com a Laura, minha esposa, a gente foi fazer uma viagem em família, né? E até então sempre tinha aquela questão, né, entre eu aqui, né, e a família do meu pai lá, aquela pressão, né, de como seria se um dia houvesse esse encontro entre o George e o Genésio, porque sempre teve aquela questão dos dois de quando era muito novo, né?
Só que eles não me conheciam na essência, né? Porque eu fui lá em 2010, enfim, né? A gente passou alguns dias juntos ali, não tive a oportunidade de ver meu pai, mas eu tive a oportunidade de entregar para Deus aquilo ali, saí de lá com o coração muito tranquilo em 2010. E aí, no ano passado, eu vim perder minha mãe no meio desse caminho, né? E tudo mais. Esse ano vai fazer 4 anos que ela faleceu. E aí, no ano passado, a gente esteve lá e tinha aquela pressão ainda, né? A gente andando, né? Fui na casa de uma tia numa cidade, o Ramon, a Priscila e a Cimei tiveram o prazer de conhecê-los. Ali já começou aquela pressão. Pô, mas e aí, seu pai, né? Como é que vai ser, né? E assim, eu sempre tive para mim o seguinte, pô, fiz minha parte, né? Aquele lance egoísta da minha parte, né? Pô, fiz minha parte aqui, vim até aqui em 2010 e tal, não veio me ver, e voltei o ano passado, né? Fui na casa da minha tia, fui na casa de outra tia, no sítio, e a gente andando ali pela cidade, pelas casas ali, aquelas perguntas, ou a pergunta, né? E aí, você vai ver seu pai? Ô, meu filho, você tem que ver seu pai, né? O povo sempre acolhedor ali e preocupado com isso. E aquela pressão, né? Até que, num domingo, naquela viagem, a gente tinha, no dia seguinte, na segunda-feira, no final da segunda-feira, a gente ainda ficaria no sítio, mas no domingo à noite, eu acredito e creio muito que Deus foi quem usou a minha esposa e perguntou, você vai ver seu pai? Eu falei, não vou, porque eu vim até aqui, até agora não houve nenhuma procura e tal, né? Aí ela, mas e se ele ligar, né? Aí eu falei, a história muda, né? Porque, de fato... Aí, né, enfim, a gente pode até tentar alguma coisa. E aí, Deus preparou todo aquele momento ali, porque na segunda-feira calhou de ser feriado na cidade, então a gente estava no sítio, com todos os meus primos ali, tios e tudo mais. E aí a gente estava se despedindo do pessoal, porque no dia seguinte a gente ia pegar a estrada para ir para outro lugar, né? A gente ia terminar a nossa viagem em família, eu, minha esposa e a minha filha. Quando foi no fim do dia, a gente se despedindo de todo mundo, aí o que aconteceu? Meu pai ligou, né? E aí eu peguei, atendi ele. E assim, o sentimento que eu tive ali naquele momento foi tão mágico assim, porque eu não consegui falar outra coisa senão chamar ele de pai. Apesar de que já faziam 23 anos que a gente estava afastado, a gente nunca tinha tido uma relação de pai e filho, né? Assim, de fato, de pai e filho. E aí a única coisa que eu consegui falar para ele, falei, ei, pai, tudo bem? Aí desabou o homem, né? Aí me chamou de pai. E a gente teve um acerto ali. Aí eu falei para minha esposa, né? Desliguei o telefone e falei assim, vamos até ele. Aí ficou aquela questão assim, pô, mas você vai mesmo, não sei o que e tal. Não, deixa para ir amanhã, né? E filho de nordestino, né? Falei, se eu sair daqui agora, eu não volto mais. Então, eu preferi ir agora. E aí eu peguei, imediatamente mandei uma mensagem para o pastor Ramon. Falei, pastor, olha aí que eu estou descendo lá na casa dele. E aí, depois de 23 anos, eu pude reencontrar ele ali, né? E foi um momento muito, eu diria, inicialmente confuso, mas tudo com muita paz, assim, sabe? Então, dava para sentir que Deus estava naquele negócio ali, né? E aí, a gente, de lá para cá, veio trocando algumas mensagens, ainda naquela apreensão, né? Pô, tanto tempo longe, tem uma ligação daqui, uma ligação dali, isso aconteceu em setembro do ano passado, né? Tem uma ligação daqui, outra dali, pô, está bem, não está? Tentando construir aquele relacionamento. Eu não diria nem reconstruir, né? Não tem como se reconstruir aquilo que nunca foi construído. Então, a gente estava construindo aquele relacionamento. E aí, no mês de julho, a gente teve a oportunidade, né? Aqui, Ramon, Priscila e a irmã Cimeira, a gente teve a oportunidade para lá, combinei com ele, a gente já estava certo de eu ir, eles que me acompanharam, né? Já estava, falei, ó, eu vou, se vocês quiserem ir, eu tô indo de qualquer jeito, né? Para ter esse momento, eu e ele ali, né? E foi um momento bem bacana, assim, sabe? Porque eu já cheguei lá, a situação era outra na família, já não tinha mais aquela pressão ou aquela opressão de saber como seria esse encontro, esse relacionamento, ou essa coisa, né? O que seria isso, né? E aí, ali a gente passei um dia inteiro com ele, ele tem um sítio, num lugar bem distante, assim, divisa com Pernambuco.
E eu fui até a casa dele, a gente passou um dia inteiro juntos lá. A gente ali naquele dia, a gente teve uma oportunidade de conversar muito ali, né? A gente falou sobre os meus irmãos daqui, a gente falou sobre as coisas de lá. Em relação à minha mãe, por mais, né, que tenha falecido ali, ele teve dúvidas ali, a gente conseguiu conversar tranquilamente. E, enfim, a gente passou ainda mais 2 dias juntos, que a gente ficou na casa de uma tia minha lá. Ele acabou indo lá, passar a tarde com a gente. E de lá para cá, assim, tudo mudou de novo, né? Aquilo que tinha pressão e pressão já não existia mais, e agora muito menos ainda, né? Porque foi tão transformador a minha ida até lá, e como foi conduzido toda aquela situação no ano passado, que meu pai não falava há muito tempo com vários irmãos, vários sobrinhos ali, e de lá para cá ele começou essa relação com eles também. Então, eu acho que é o testemunho, né, de fato, na essência, de transformar vidas ali, né? Porque eu sinto, meu tio Romero, né, ele me agradece até hoje por tudo que eu falei, de como eu agi ali no ano passado. Ele é um cara muito grato, né? E aí, esse ano, agora em julho, a gente esteve juntos ali. De lá para cá, a gente tem construído, eu acho que tá bem fluido, assim, na vontade de Deus mesmo, sabe, essa relação. E aí eu quero deixar o desfecho aqui, é o seguinte, né? Que hoje, depois de 43 anos, eu pude... A gente pôde ter essa troca, sabe? De pai para filho, de pai para pai, assim, sabe? Então, foi muito mágico, assim, por mais que a gente tenha tido ali uma ligação hoje, né? A gente fez uma chamada de vídeo. Aliás, ele ama chamada de vídeo, agora descobriu o WhatsApp, a internet e tecnologia, né? E a gente teve um papo ali ainda, né? Assim, tipo, feliz Dia dos Pais. Depois de 43 anos, cara, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer, vendo todo o histórico que a gente teve ali de relação de pai e filho, né? E aí eu posso ver literalmente Deus agindo, assim, sabe, em todas as áreas, agindo na graça dele, que é um favor imerecido, agindo na forma como eu tenho conduzido tudo isso. Algumas pessoas não entendem ainda essa relação, não entendem, né? Mas eu consegui ver claramente assim que Deus está no negócio, porque isso tem transformado não só a vida dele, que é um cara sertanejo, durão, parrudo, né? Eu diria, como a vida de toda a família, assim, sabe? Então tem havido essa conexão. A gente tem tido bastante relação com, eu pelo menos com os meus primos de lá, meus tios, coisa que eu sempre vinha alimentando, mas agora está muito mais leve, sabe? Muito mais fluida essa relação familiar e, consequentemente, com meu pai também, né? Todo mundo, né? Meu pai tem algumas coisas que ele precisa acertar aqui. Ele é um cara bem duro na queda. A Silmara hoje, a gente conversando, a minha esposa ouvindo ali e vendo, né, que ele é difícil mesmo de jubar, tanto é, né? O jeito que ele vive ali, né, naquela terra. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é Deus, só Deus, assim, né, que pode restaurar relacionamentos, que pode transformar vidas, que pode, enfim, restaurar vidas ali, né? Você vê todo mundo, né, que eu vejo ali, depois que eu passei no ano passado, vendo agora o fruto que foi plantado ali em setembro, já começando a florescer esse ano aqui. Então, é isso, é só Deus, né? Só Deus. Amém. Glória a Deus.